Olá pessoal, eu me chamo Marcondes, sou professor da UES, membro do GPOST UES e Gen UFC. Estamos aqui para mais uma conversa sobre literatura. Hoje eu vou tratar de um livro que não necessariamente é de literatura, mas é uma grande obra, uma grande referência para discutirmos a escravidão no Brasil, que é o livro do Jacob Gorender, A Escravidão Reabilitada. Jacob Gorender foi um grande comunista brasileiro, grande historiador, que deu uma contribuição decisiva para o pensamento histórico no Brasil, né? Tem grandes obras publicadas, como por exemplo o Escravismo Colonial, Combate nas Trevas, né? Portanto, de um modo geral, a obra do Jacob Gorender é muito importante para compreendermos o processo de formação social brasileira, e sobretudo no que diz respeito ao legado, né, do escravismo no Brasil. Bem, pessoal, essa obra de Jacob Gorender, ela foi publicada em 1990, né? Na década de 90, portanto, havia um debate, né? Sobretudo um debate suscitado pela Unicamp sobre a escravidão no Brasil, né? Então, o debate sobre o escravismo ele foi reabilitado. No entanto, muitas dessas teses levantadas, né, pelos unicampistas tendiam a evidenciar o escravismo no Brasil de forma muito condescendente, né? E um desses exemplos, que inclusive o Gorender vai criticar nesse livro, é a obra de Kátia Matoso, Ser Escravo no Brasil, que foi publicado originalmente em 1981. De um modo geral, essa obra de Kátia Matoso, ela expressa uma perspectiva de compreender, por exemplo, a atuação do escravo, a atuação do senhor no escravismo colonial brasileiro, como uma perspectiva, vamos dizer assim, por exemplo, a atuação do escravo e do senhor como de conciliação, né? E isso demonstra uma certa predominância de uma hegemonia no campo acadêmico de produzir representações, né, do ser escravo, da escravidão, que, de acordo com Gorender, não se coaduna com a realidade dos fatos históricos do escravismo, né? Ou seja, ser escravo no Brasil não era nada bom, como destaca Gorender nesse livro. O escravismo ele foi uma estrutura social, um regime assentado no trabalho compulsório, né? O escravo, o negro escravizado, era uma mercadoria. Até o Gorender, aqui no Escravidão Reabilitada, ele vai destacar o que é o escravo, né? O que é um ser escravizado, como por exemplo no escravismo colonial brasileiro. Primeiro, o que é um escravo? É uma propriedade privada de um senhor, né? De outra pessoa, no caso um senhor, né? Segundo, o escravo ele trabalha sob forte coerção física extraeconômica, né? E terceiro, o produto do trabalho do escravo não pertence a ele, né? Pertence a um outro, no caso o senhor, o dono de fazenda, né? O latifundiário. Portanto, a condição do ser escravo no Brasil era uma condição totalmente subordinada a uma estrutura opressiva, né? Ou seja, a escravidão é uma forma de objetificação social do ser escravo, né? Ou seja, o escravo é um objeto coisificado, né? É uma mercadoria, né? O que Gorender defende nesse livro é a necessidade de compreendermos o sentido concreto
das relações escravistas no Brasil, né? Ou seja, o escravo era uma mercadoria, né? Nós não podemos esquecer que foram quase 400 anos de escravidão no Brasil, né? O que produziu uma sociedade profundamente desigual, contraditória, injusta, subdesenvolvida, atrasada. Os ecos do escravismo ressoam hoje no Brasil de forma muito patente, como o racismo estrutural, a desigualdade social que atinge a maioria da população negra, né? Os índices de violência, a falta de moradia, ou seja, todos os problemas sociais, né, que atingem a maioria da população brasileira, a maioria da população negra, é, sem sombra de dúvida, um corolário do escravismo colonial no Brasil, né? Ou seja, a escravidão, que durou quase 4 séculos, foi um regime cruel, autoritário, violento, né? Então, assim, até o Gorenda, em outro livro que ele trata especificamente sobre o escravismo colonial como modo de produção no Brasil, a tese fundamental, né, é que o escravismo colonial se constituiu como um processo de acumulação originária do capital, né, para ser investido doravante, por exemplo, no processo de, né, industrialização, né, urbanização, enfim. Mas especificamente sobre a escravidão reabilitada, né? Então, nesse livro, esse estudo sistemático sobre a escravidão, né, sobre o debate do escravismo no Brasil, ele, assim, constitui uma grande fortuna crítica para a gente compreender o sentido da escravidão no Brasil, né? Há uma parte da intelectualidade, né, da Unicamp, sobretudo, né, que tende, né, a reproduzir uma ideia, um imaginário, né, da escravidão no Brasil, se valendo de certas perspectivas teóricas que colocam o escravo, né, numa situação ou numa condição cuja qual ele mesmo não era possível efetivar. Por exemplo, no regime escravocrata, o escravo ele não tinha liberdade. Ele era acorrentado, ele era suprimido em todos os seus direitos fundamentais, né? O escravo era uma força de trabalho compulsória, né? Então, assim, o sentido da senzala. A senzala era um espaço de confinamento e tortura do escravo, né? O escravo, homem negro, por exemplo, passava o dia trabalhando na lavoura, né? Trabalho duro, estafante, um trabalho onde o capataz, o feitor coagiam o escravo, né, a dar o máximo de si, e quando chegava a noite ele era enclausurado na senzala, né, e torturado, e uma alimentação precária, não sei se podemos chamar de alimentação, pão e água, farinha, né, porque essa era a alimentação do escravo na senzala. Os que tentavam fugir, os que fugiam, que eram capturados, eles passavam o resto da vida acorrentados, né? Presos, marcados a ferro e fogo, né? Como uma prática intrínseca ao regime escravista, que é a tortura, né? A violência. Então, assim, o livro de Gorenda, ele fundamenta uma reflexão histórica sobre o escravismo no Brasil, revelando o que era a escravidão de fato, né? Então, assim, a principal crítica do Jacob Gorenda ao livro da Kátia Matoso é porque a Kátia Matoso, ela tenta reproduzir uma imagem, né, de um escravo que, se valendo de táticas, né, ou estratégias, ele se acomodava à escravidão, né? Ou seja, para Kátia Matoso, o escravo ele era capaz de empreender atitudes, táticas que visavam estabelecer uma conciliação, né, com o Senhor, buscar brechas no regime, né, para burlar o açoite, o castigo, né, os maus tratos. Então, essa perspectiva de compreender, por exemplo, a escravidão como, em momentos da escravidão, o escravo negocia, se acomoda, buscando táticas
para sobreviver, para Gorender isso não passa de uma ficção, né? Porque a escravidão é um regime assentado numa violência sistemática, uma institucionalizada, né? Ou seja, durante a colônia, durante o império, o escravismo ele foi institucionalmente legitimado, né? O que o livro do Jacob Gorender revela é que o regime escravocrata, né, ele não permitia que o escravo, ainda que em determinados momentos ele pudesse estabelecer uma resistência, e no Brasil isso foi a resistência escrava faz parte da história, sim, os quilombos, as fugas, né, os atentados, as sabotagens contra os senhores, né, os donos o senhor de engenho, os donos, né, os latifundiários. Ainda assim, o regime escravocrata ele foi uma estrutura opressiva, profundamente opressiva, né? Cabia ao escravo, nessa situação, certamente encontrar formas de resistência, mas não existia efetivamente nenhuma condição do escravo ter uma vida digna durante a escravidão. Não faz sentido isso, né? O que existe efetivamente é a coisificação do ser do escravo, né, no processo escravista. E o Gorender deixa isso muito claro. Revela em diversas partes do livro o sentido das revoltas escravas, né? Nós sabemos que no Brasil, por exemplo, em 1835, nós tivemos a revolta dos malês em Salvador, que foi um grande evento histórico, né, de demonstração da resistência escrava no Brasil. Os quilombos, né, sobretudo o mais notório, que é o quilombo dos Palmares. Efetivamente, os negros, né, as negras escravizadas no Brasil, eles resistiram, sim, a esse processo opressor. No entanto, a escravidão ele foi um sistema que submeteu totalmente o ser do escravo, né? O que é o ser do escravo? Né? Um ser objetificado, uma coisa. E o Gorender trata de demonstrar isso no livro, porque não há como você, numa pesquisa científica, né, tentar demonstrar que a escravidão foi algo bom, né, foi dócil, né, ou como Gilberto Freire, que as relações entre senhor e escravo eram relações docilizadas, né, havia uma compaixão da parte do senhor de engenho para com aquele escravo obediente, honesto, né, trabalhador, dedicado, né? Não é assim, não foi assim a escravidão. Ainda que algum pesquisador tenda a desenvolver uma perspectiva que tente revelar traços possíveis dessa condição, isso fundamentalmente não foi o que marcou a escravidão. O que marcou o escravismo colonial no Brasil foi a opressão de classe. Foi um regime que concretamente estabeleceu instrumentos, mecanismos, né, de subjugação total do escravo à estrutura opressora, né? Então, as torturas, os castigos, os assassinatos são fatos da escravidão que evidenciam o quanto a escravidão ela foi um regime profundamente autoritário, né? Então, assim, dessa estrutura social, ou dessa formação social, melhor dizendo, que vai surgir no Brasil estruturas sociais marcadas pela forte presença do patriarcalismo, né? Ou seja, o escravismo engendrou o patriarcalismo, a violência de classe, né? Os estupros que eram muito comuns, né? Cometido contra as mulheres negras que trabalhavam, né, de forma na vida doméstica, né? As crianças negras escravizadas eram torturadas pelas mulheres dos senhores de engenho, castigadas e até assassinadas, né? Então, assim, as relações sociais próprias do escravismo são relações, por essência, desumanizadas, né? Cruéis, né? Arbitrárias. Portanto, a condição
do escravo no Brasil era uma condição de coisificação, né, de objetificação social. Era uma mercadoria, uma força de trabalho, né, compulsória, que produziu a riqueza material do país e, no entanto, não teve direito ao acesso a essa riqueza, como é próprio dessa lógica intrínseca do capitalismo, né, a apropriação pelo capital do trabalho, né, o que estabelece uma sociedade profundamente marcada por conflitos e antagonismos de classe irreconciliáveis, né? Então, esse livro de Jacob Gorender, ele fica com uma dica de leitura para vocês que, né, já acompanham o nosso programa, nosso canal, certo? Uma leitura fundamental para entender o Brasil, para entender o debate de classe, para entender o que foi a escravidão no Brasil e as consequências da escravidão hoje no Brasil, sobretudo os debates sobre a escravidão, porque o sentido da reabilitação que Gorender trata no livro é que na década de 80, sobretudo, reabilitaram o debate sobre a escravidão, mas num sentido condescendente com a escravidão, né? Sim? E a crítica de Gorender vai nesse sentido, né, de mostrar que a escravidão foi uma estrutura cruel, opressora, né, de classe, né, e que não teve nada de acomodação do escravo às estruturas escravistas, que não houve relação docilizada entre senhor e escravo, né. Era um regime profundamente marcado pelo autoritarismo, pela violência, né, e pela injustiça social. Então, pessoal, fica essa dica. A escravidão reabilitada de Jacob Gorender, grande historiador e comunista brasileiro. E é isso. Um abraço e a gente se vê em outra oportunidade.